Criaturas do passado esquecido. Prepare-se para uma viagem no tempo. A Terra que conhecemos hoje, com suas florestas, oceanos e desertos, já foi um lugar muito diferente, habitada por criaturas que parecem ter saído de nossas mais fantásticas imaginações. Hoje vamos explorar 5 criaturas extintas há milhões de anos que parecem ter vindo de outro mundo. Através de fósseis e reconstruções científicas, vamos mergulhar no passado para descobrir como essas criaturas viviam, caçavam e sobreviviam em seus ambientes únicos. No alvorecer da vida complexa, durante o período cambriano, os oceanos eram um caldeirão de formas de vida alienígenas, e entre elas reinava o Anomalocaris, um predador feroz com um nome que significa camarão anormal. Imagine um animal com um corpo segmentado como um camarão, mas com até 1 metro de comprimento. Seus olhos compostos, em forma de disco, ficavam em hastes que se projetavam do topo de sua cabeça, dando-lhe uma visão panorâmica do seu reino aquático. E se isso não fosse assustador o suficiente, o Anomalocaris possuía 2 apêndices frontais aterrorizantes, cada um equipado com fileiras de espinhos, que agarravam suas presas e as levavam à sua boca circular e serrilhada. O Anomalocaris era o rei indiscutível do seu tempo, um predador alfa que dominava os mares há mais de 500 milhões de anos. No período devoniano, os oceanos eram patrulhados por uma criatura tão colossal e formidável que fazia os tubarões modernos parecerem peixinhos inofensivos. Conheça o Dunkleosteus, um peixe pré-histórico que podia atingir até 10 metros de comprimento, quase o tamanho de um ônibus escolar. Sua característica mais impressionante era a sua armadura óssea que cobria sua cabeça e parte do seu corpo, protegendo-o como um verdadeiro tanque de guerra. Mas o Dunkleosteus não era apenas defesa, ele também era um predador implacável. Em vez de dentes, ele possuía placas ósseas afiadas, como navalhas, que se encaixavam perfeitamente, formando uma mordida capaz de esmagar ossos e conchas com facilidade. Estima-se que a força da mordida do Dunkleosteus era comparável à de um Tiranossauro Rex. Esse gigante dos mares aterrorizava os oceanos por milhões de anos, até sua extinção no final do período devoniano. Capítulo 3. A Lucigénia. O enigma espinhoso do Cambriano. Voltemos ao período Cambriano, um período de experimentação evolutiva sem precedentes. Entre as criaturas mais bizarras que já existiram está a Halucigénia, um animal tão estranho que seu fóssil foi inicialmente confundido com uma criatura de outro planeta. Imagine um animal com o corpo fino e alongado, com cerca de 3 cm de comprimento, coberto por 2 fileiras de espinhos longos e rígidos. De um lado do corpo, 7 pares de delicados tentáculos se estendiam para baixo, enquanto do outro lado havia uma fileira de protuberâncias carnudas. Por décadas, os cientistas debateram qual era a parte de cima e de baixo da Halucigénia, e como ela se movia e se alimentava. Hoje, acredita-se que os espinhos serviam para defesa, enquanto os tentáculos, provavelmente, auxiliavam na locomoção e na captura de alimento. A Halucigénia, uma prova da incrível diversidade da vida no passado, nos lembra que a evolução nem sempre segue um caminho linear. Capítulo 4. Meganeura, a libélula gigante do Carbonífero. Imaginem um céu dominado por insetos gigantes, com asas que se estendiam por quase 1 metro de envergadura. Durante o período Carbonífero, muito antes dos dinossauros, a Meganeura reinava suprema como a rainha dos céus. Pertencente a um grupo de insetos chamado Protodonata, a Meganeura era uma parente próxima das libélulas modernas, mas em uma escala colossal. Com uma envergadura de asas que podia chegar a 70 cm, a Meganeura era o maior inseto voador que já existiu. Seus olhos compostos, enormes e facetados, lhe proporcionavam uma visão excepcional,
permitindo que caçasse insetos menores em pleno voo. Acredita-se que a meganeura era um predador voraz, alimentando-se de outros insetos, anfíbios e até mesmo pequenos répteis. Capítulo 5. Pterigotus, o escorpião marinho gigante. No período siluriano, os oceanos eram habitados por uma criatura que evoca terror em qualquer um que ouse imaginar um encontro com ela, o Pterigotus. Este escorpião marinho gigante podia atingir até 2,5 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores artrópodes que já existiram. Seu corpo era protegido por uma carapaça resistente e seus olhos compostos, localizados em hastes que se projetavam da cabeça, lhe davam uma visão de 360 graus do seu entorno. Mas a característica mais assustadora do Pterigotus eram seus apêndices bucais, modificados em grandes pinças serrilhadas, capazes de esmagar ossos e conchas com facilidade. Ele usava essas pinças para agarrar e dilacerar suas presas, que incluíam peixes, moluscos e outros artrópodes. O Pterigotus, um verdadeiro monstro marinho, reinou nos oceanos por milhões de anos antes de sua extinção. Esses animais extintos nos mostram como a vida na Terra já foi incrivelmente diversa e estranha. Cada fóssil é uma janela para o passado, revelando a história da vida em nosso planeta e as jornadas evolutivas que moldaram os seres vivos que vemos hoje. As criaturas que exploramos hoje podem ter desaparecido há milhões de anos, mas suas formas extraordinárias e adaptações incríveis continuam a fascinar e inspirar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos fascinantes.